Mas hoje nós temos 25 técnicos, né, atuantes aqui na rede, Prevent Sênior, 19 bombeiros e um ergonomista. Somos em 3 engenheiros que cuidamos dessa equipe e de todas as demandas, né, do SESMIT. Então, assim, falando assim do desafio do SESMIT mesmo com relação às demandas, o SGG ele tem ajudado bastante a nossa equipe nesse sentido dos envios do e-social, que nos últimos anos foi o que preocupou muita gente, né? Então, até as empresas de consultoria passaram por foi um período de grande desafio, porque eles não têm o controle das empresas, né? E ver uma ferramenta assim dentro da empresa trabalhando em conjunto com a SAP, foi bom ter a experiência da ferramenta em si, né? Então a gente praticamente quando eu comecei a me inteirar das informações que o SGG ele traz para a gente, eu achei ele bem completo assim no sentido de segurança do trabalho, né? Eu não cheguei a ver nenhuma dificuldade com nenhuma questão. E tudo que a gente, nesse meio tempo que a gente precisou, a gente teve o suporte e foi sendo gerado novos atalhos e facilitando o nosso processo aqui também. Acho que o Gabriel, o Kevin também, que está já mais tempo com a ferramenta em uso, acho que podem também falar melhor. O registro das fichas de EPI, tudo digital, para você ter o fácil acesso lá para os colaboradores, a gente aboliu praticamente o processo de papel, né, para poder deixar tudo digital, até mais fácil para a gente poder ter o controle. Temos também a parte da CIPA, da eleição de CIPA também, que pode ser realizada pelo SGG, também poupa aquele esforço de ter que pessoalmente fazer coleta de votos no papel, carregar a urna e tudo mais, a gente consegue fazer pelo sistema, né, via SMS e tudo mais. Desculpa te interromper, mas só para a gente puxar mais a eleição de CIPA, qual unidade você fica centralizado em uma unidade específica? Na verdade, hoje eu estou com 4 unidades, né? Então, eu tenho a matriz, que é a sede administrativa, né? Que a gente tem 2.000 funcionários. Aí eu tenho também um diagnóstico, que nós chamamos, que é como se fosse uma clínica de exames, que é dentro do prédio também, mas é um outro CNPJ, então acaba sendo uma outra empresa, outro grau de risco, que tem mais ou menos 400 funcionários. Tem uma outra unidade que eu também atuo, que é um laboratório, praticamente, né, que tem 100 funcionários ali, e uma outra unidade menor ainda, né, que tem cerca de 40 funcionários, que é como se fosse uma academia, né, também é da Prevent, né, mas é um centro esportivo, assim, pequeno. Sim. E aí, o fato de a gente conseguir unificar isso no sistema, deixa muito mais fácil, porque muitas vezes eu não preciso ir presencialmente lá para resolver alguma coisa, né, eu consigo fazer pelo próprio sistema, com exceção, lógico, de assinaturas de biométrica, essas coisas têm que ser feitas presencialmente, Sim. Mas os laudos ocupacionais, documentos, eu preciso renovar o documento de tal empresa, né, aí vou lá, faço a avaliação do local, mas aí depois toda a parte documental não precisa estar fisicamente lá, posso emitir pelo sistema e emitir o documento, e eu acho que tem facilitado bastante nisso também, né. Mas basicamente a gente concentra as informações tudo no mesmo local, então fica mais fácil da gente conseguir acessar, e quando precisa passar para algum departamento, sei lá, RH, jurídico, alguma coisa, a gente já tem ali de pronto, de bate-pronto, a gente já tem o acesso ali, já consegue fazer, né. E essa questão dos CNPJs também, da mudança dos CNPJs também, o sistema ajudou bastante, né, fazendo essa migração, então a gente também não precisou fazer muita coisa manual, né, deu para automatizar bastante coisa, e a gente tem conseguido desempenhar bem as funções aí com o auxílio das ferramentas do sistema. Como é que você comentou, Gabriel, dessa CIPA num dos CNPJs aí de unidades que você atua com 2.000 funcionários, você chegou a realizar alguma eleição de CIPA não online do SGG, com ficha ou votação? Não sei como funcionava. Eu vim para a sede administrativa vai fazer 3 anos, eu vim para cá em agosto de 23, mais ou menos. E quando eu vim para cá, já estava acontecendo o processo de CIPA, e era feito realmente com cédula, no papel, tinha que carregar a urna, né,
E aí você tinha aquele Não problema, é que por não exemplo. funciona, mas... Funciona, mas assim, mas dá um trabalhinho e além do trabalho, você tem um retrabalho, porque, por exemplo, você vai ter que contar depois para ver se está batendo, tem que passar uma lista da pessoa que recebeu para votar, e aí, enfim, depois você tem que fazer um rescaldo, uma repescagem, sei lá, porque o pessoal não deu a quantidade de votos. Não que pelo sistema não seja diferente, se a gente precisar, a gente faz também uma reeleição, prorroga, mas a diferença é que a pessoa vai receber no celular, e hoje em dia, celular, a pessoa acessa e já faz a votação, né? Fica muito mais fácil do que você ficar caçando a pessoa, buscando, quando que tá, que departamento que tá, não vem hoje, entra só 2 horas da tarde. Você manda o SMS, a pessoa pode votar a qualquer momento, aí fica mais Então, fácil para a gente conseguir. Hoje, quando falar em eleição de CIPA, o pessoal já tá ligado no que vai acontecer. Sim, sim. É que tem muitas pessoas que entraram mais recentemente, né, na equipe, então ainda vai, né, vai se adaptar ao processo e tudo mais, mas quem já está mais antigo, já arriscou fazer uma vez, duas, aí já está tranquilo. Por exemplo, aqui esse ano foi feito novamente nessa sede administrativa, com 2.000 funcionários, foi feito via SGG. Até porque nós temos uma alta quantidade de funcionários que são home office. Então, esse pessoal que é home office, se fosse no papel, como que eles votariam, né? Então, e eles são registrados no CNPJ principal, então, teoricamente, eles têm que participar. Então, a gente consegue fazer com que eles participem, né? Através da ferramenta do SGG, de fazer a eleição via SMS, né, via e-mail. Aí tem sido bastante efetivo, a gente conseguiu. E com a ferramenta, né, mesmo com a ferramenta digital, a gente conseguiu aí um pouco mais da metade, né, 50%, né, conforme pede a norma, mas se fosse no papel, a gente ia ter uma certa dificuldade até para alcançar esses 50%, né, que é o pessoal tudo de home office. Sim, mas funciona. tem que vir presencialmente, né? Exatamente. Então, E na mas parte bem, desculpa, Guilherme, e na parte das entregas de EPI, o Robson me falou agora de praticamente vocês são 50 pessoas, entre técnicos, bombeiros, né, ergonomistas e os engenheiros. A parte do registro das entregas, hoje vocês têm totalmente biometria, né? O funcionário só assina com biometria, você não tem hoje ficha, pelo menos na grande maioria dos locais, não tem papel. Conseguiram... Algumas questões ainda estão em processo, porque tem algumas unidades que elas, a gente, como o Gabriel falou, a gente não precisa estar full time nelas. Então, nessas unidades, o que a gente tem feito a gente acaba fazendo o registro no papel, mas depois nós vamos lá e colhemos a digital para poder unificar e zero papel, né? Que é o que a gente o objetivo quer de aqui, todos, né? O objetivo, Então, assim, a gente tá falando e tem funcionado, né? Vocês têm um número mais ou menos de quantas entregas de EPI por mês? Isso que eu ia perguntar. Eu arrisco dizer que são mais de sei lá, mais de 20 mil entregas. Por que eu digo? Porque a gente tem 16 mil funcionários. A gente entrega o PI, por exemplo, para enfermagem, hotelaria é o que mais entrega. Enfim, nutrição. Aí vamos supor que seja desses 16, sejam 10 mil funcionários que usem EPI, um exemplo. Aí, na hotelaria, no mínimo, 2 vezes por mês vai trocar os pares de luva. Então, 10 vezes 2 já deu 20 mil. 20 mil registros, um exemplo. Então, eu acho que isso daí, por mês aí, mais ou menos. A média, né? São bastantes entregas, isso a gente tem de movimentação. Porque são 45 unidades, né? São 16 mil pessoas distribuídas em 45 unidades. Mais, né? Mais de 45? A questão da biometria também, André, para nós é importante por conta nós precisamos responder a bastante processo trabalhista, né? E quando a gente precisa buscar e correr atrás das fichas, é complicado. Então, assim, eles dependem de prazos e para nós ter que deslocar um técnico até uma unidade que ainda está no papel é complicado. E quando a gente tem isso na mão, facilita o nosso trabalho do jurídico e a gente consegue desenvolver bem. Comprova, né? Complementando o que o Robson falou,
Eu acho que essa questão do controle dos documentos, dos formulários, é muito importante na digitalização que o SG permite, que a gente mitigue a questão do extravio de formulário. Então, se foi feito físico, tem uma questão de arquivamento, se teve alguma falha nesse arquivamento, a gente não consegue recuperar esse histórico, então fica centralizado. E a nossa, uma característica do Grupo Prevent Senior é a rotatividade de funcionários. Então, o funcionário foi admitido num centro de custo, ele pode rodar várias unidades. Então, em todas as unidades tivesse ficha física, manual de fornecimento de EPI, ele já tem várias unidades. Então, na digitalização poderia ter perder uma ficha e perder algum determinado histórico. E como a gente tem a demanda jurídica, né, desses impasses trabalhistas, no SGG a gente tem essa efetividade e rastreio desses formulários, seja a ordem de serviço, que a gente já faz com a assinatura biométrica, o registro dos EPIs, né, assim como a medicina faz a questão da saúde ocupacional, que já está tudo lá, o ASO, é um combo, né, então começou nessa primeira fase, com a questão dos eventos do e-social. Essa segunda fase a gente já está com ficha de EPI, ordem de serviço, a questão da CIPA também, que a gente já começa a introduzir nas unidades, né? Eu que alguns Santa Majores que são um pouco menores já começaram a fazer, mas eu acho que é um movimento que a equipe vai tendo a expertise, né, a usabilidade do sistema e vai ser mais comum o caso do recurso da votação da CIPA, né, que é muito prático realmente, mas a gente teve essa transição aí do CNPJ, da cisão, a gente deu uma segurada, né, na votação para não ter o risco de alguns colaboradores tivessem no centro de custo anterior e para não atrapalhar o processo, mas é um movimento muito bem-vindo em relação à CIPA, porque, como o Gabriel comentou, é muito moroso para nós e a gente tem a limitação logística, né, 2 técnicos por unidade, uma unidade igual à sede Brasil, 2.000 funcionários, vários horários de trabalho. A exemplo dos hospitais, eu estou aqui no Santa Major Paraíso, é uma unidade hospitalar, escala 12 por 36, eu não vou conseguir atender. A gente pesa pelo menos 50% que a norma estabelece, mas nem todo mundo vai conseguir voltar, porque tem diferentes horários. Então, são uma série de, um combo, né, que a gente acaba utilizando, vocês vão indicando os recursos e a gente vai adicionando na nossa operação.